Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Hoje nós vamos debater sobre política, vamos falar sobre trânsito, vamos falar de um modo geral sobre a comunidade e também vários outros assuntos serão abordados aqui no programa Canal Aberto. Comigo na mesa, Ulisses Aécio, e o nosso convidado de hoje é o Dr. Múcio Bonifácio Guimarães, ele que é chefe de gabinete do Detran, tem uma vasta passagem aí por vários órgãos públicos, muita experiência, e nós vamos tirar proveito dessa experiência dele aqui no programa hoje, conversando sobre vários assuntos. Múcio, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses, boa noite, telespectadores. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para o nosso convidado Múcio Bonifácio e também para você, telespectador do Canal Aberto aqui na PUC TV. Pois é, eu dizia que você teve passagem por vários órgãos aí do governo, do Estado, há muito tempo milita no poder público. Vamos falar um pouquinho de você. Qual foi a sua primeira participação aí nesse meio político? Inicialmente, no governo Henrique Santilo, nós ocupamos a vice-presidência de operações do então Banco do Estado, que, aliás, de saudosa memória, poderia estar aí até hoje forte na economia. Posteriormente, fomos secretários de Agricultura do Estado, tivemos a oportunidade depois de dirigir o Banco do Povo, numa experiência pioneira no país, em que era prefeito de Goiânia o professor Neon Bernays. Depois voltamos ao governo do Estado, na Secretaria de Planejamento, ocupando uma coordenação dos programas de irrigação do Estado, derivado da primeira experiência como secretário da Agricultura. Posteriormente, ocupamos a função de diretor de assistência do IPASGO e atualmente estamos na chefia de gabinete do Detran. Ao longo desse curso, são praticamente 25 anos de atividades praticamente também ininterruptas no serviço público estadual e também na prefeitura de Goiânia. O senhor falou do BEG aí, o saudoso BEG, né? O senhor acha que foi um erro, vamos dizer assim, a extinção do BEG? Eu entendo que sim, porque alguns estados que priorizaram os seus bancos estaduais acabaram por mantê-lo. Eu cito aqui, por exemplo, o caso do BRB. Exigia, na verdade, uma perspicácia dos governos estaduais para que o sistema fosse mantido. A pressão do governo federal e as políticas de controle estabelecidas quase que impediram que isso acontecesse, porque os governadores eram obrigados a assinar alguns termos de compromisso, prometendo fazer a liquidação dos seus bancos. Os bancos estaduais eram entendidos como emissores de moeda que poderiam comprometer o sistema como um todo, e a má gestão de grande parte desses bancos levou a esse cenário difícil. Mas eu entendo que com um pouco de eficiência e um pouco de determinação nós poderíamos ter ainda um banco estadual capaz de, sobretudo, dar suporte ao desenvolvimento do Estado. Interessante, né, que alguns bancos, além do Banco do Estado de Goiás, alguns bancos a nível de estados, né, e também alguns bancos particulares quebraram, mas aqueles que continuaram transformaram em verdadeiras potências financeiras, né? Hoje nós temos aí talvez seja as entidades que conseguem mais lucros no país são o sistema bancário, né? E com esse juro baixo considerado, porque na época existia muita inflação. Agora, Múcio, o IPASGO, você trabalhou na diretoria do IPASGO, foi diretor do IPASGO. O IPASGO foi um dos órgãos muito criticado, cheio de problemas, e o Taveira, e com sua participação lá também, conseguiu realmente resolver o caso do IPASGO? O IPASGO dependia, sobretudo, de ter a sua situação econômico-financeira, eu diria mais a financeira, para ser resolvida. E, efetivamente, o trabalho da gestão implementada pelo presidente Taveira à frente do IPASGO foi no sentido de recuperar o Instituto, porque um passivo de cerca de 450 milhões em atrasos com a rede prestadora de serviço, falta de uma estruturação interna de controle, e, sobretudo, algumas dificuldades muito fortes no relacionamento com os usuários, era um território bastante complicado de ser percorrido. Então, o foco da gestão foi no sentido de
recuperar o Instituto, e isso efetivamente aconteceu depois de 1 ano e meio intenso de trabalho. Tanto que o IPASGO hoje, do lado da sua estruturação interna, ele está bem avançado, está bem resolvido. Claro, faltam algumas medidas estruturantes que estão sendo tomadas pela atual gestão, que é comandada pelo Dr. Francisco Taveira Neto, e vem sendo, sobretudo, focada na questão do redimensionamento da rede prestadora, com credenciamentos de novos profissionais, um oferecimento melhor de uma assistência à saúde para os servidores, mas agora também com muito mais tranquilidade, porque o IPASGO tem um fundo de liquidez capaz de suportar as suas ações administrativas. Essa greve dos médicos foi anunciada de 2 dias, não tem nada a ver com o IPASGO, não? Não, assim, na verdade, a questão de relacionamento de prestadores, especialmente médicos, com planos de saúde, é uma questão recorrente, não é apenas em relação ao IPASGO. Mas o IPASGO tem promovido algumas alterações nas suas tabelas de honorários, de serviços médicos, para valorizar mais os profissionais, e tem uma característica de pagar absolutamente em dia. Isso, então, tem encurtado os prazos de pagamento, e é uma credibilidade capaz de manter uma retaguarda de negociação mais eficiente. Os médicos do IPASGO, os credenciados pelo IPASGO hoje, o nível de satisfação deles é bom? Eu diria que ainda não é como se espera, porque na realidade os médicos estão sempre reclamando de algumas situações, como por exemplo, pagamento do valor para consultas médicas. Só que uma consulta normalmente atrai 10 procedimentos. Esses procedimentos estão, na grande maioria, com preços atualizados. E, portanto, ninguém quer perder o credenciamento de um plano de saúde como o IPASGO, com mais de 400 mil vidas, porque ele é um lado assim, muito forte na prestação de serviço e na captação de clientes. Então, como negócio, às vezes não é interessante deixar que não haja um bom atendimento. A falha, na minha visão, inclusive, dos prestadores e dos médicos, é que não se enxerga, às vezes, de que na porta de entrada do consultório médico há atratividade de um cliente que só teria oportunidade de conhecer o profissional e, às vezes, ficar vinculado a ele por muitos e muitos anos, através da assistência de um plano de saúde. Múcio, também os planos de saúde, há uma insatisfação. Recentemente nós vimos aí que vários planos de saúde tiveram problema também relacionado com médicos, né? Isso não é apenas um privilégio, vamos dizer assim, do poder público, do IPASGO, né? Isso também é relacionado com a situação financeira hoje dos planos de saúde? Porque a gente paga caro, né? Nós pagamos muito caro quem tem um plano de saúde. O plano de saúde é uma poupança. Então, a poupança ela deve começar sempre mais cedo para suportar os momentos em que se faz necessário usar dessa retaguarda oferecida pelo plano de saúde. Agora, você coloca uma questão que ela também é relevante, ou seja, o desembolso pela média da remuneração dos trabalhadores, especialmente dos trabalhadores públicos, eles ficam realmente altos. E isso, então, tem um cenário daquilo que deve ser bem avaliado pelos planos de saúde. Qual é o tipo de prestador que pode e interessa numa boa prestação de serviço? Porque não adianta ficar vinculado ao plano de saúde apenas para cobrir despesas com laboratórios, despesas com exames de imagem que são caríssimos, e abandonar a parte da empatia do profissional da área de saúde com o seu cliente, que é exatamente o primeiro atendimento. O João Silvestre colocou isso sobre a insatisfação, vamos dizer assim, do consumidor, ou seja, dos pacientes hoje, dos usuários do sistema de saúde privado, né? Para o Estado, interessa ao Estado manter, por exemplo, um sistema como o IPASGO? Não é muito oneroso para ele, ou seja, até politicamente não é ruim? Porque, na verdade, o IPASGO tem uma gestão bem diferenciada do ponto de vista da sua formatação jurídica. Não há desembolso por parte do Estado em relação ao IPASGO. Quem paga a conta é o servidor público. O servidor público
é a fonte de receita única do IPASGO, ou seja, forma aquele bolo arrecadado junto aos funcionários públicos, e eu diria que como é que é possível manter isso num bom nível? É pela massa de 450 mil vidas que o IPASGO tem. Isso pesa em qualquer balcão de negociação com a rede prestadora de serviço de saúde. É verdade, o negócio é muito mais complexo do que a gente pensa. Os estados e prefeituras hoje, quase todos têm a sua própria previdência, né? É a Itaprev, cada um tem o seu nome, sua característica, mas são as previdências públicas que têm, no sentido de auxiliar o governo na área da saúde. Na verdade, existem alguns institutos aí que têm muito mais dinheiro, mais poder aquisitivo do que a própria prefeitura ou que o próprio estado, né? Também algumas empresas têm esse processo aí também de previdência privada. É muito complexo, mas, na verdade, a situação do país, em termos de saúde, ainda é muito carente. O governo, tanto estadual, municipal, federal, todos os governos ainda não têm achado um caminho para resolver e solucionar de vez o problema da saúde do país. Eu acho que nunca vai chegar a isso, mas pode melhorar e muito a saúde do povo brasileiro. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Lembrando que aqui a PUC TV é o canal 24 da TV aberta. Hoje nós estamos conversando com o chefe de gabinete do DETRAN, Dr. Múcio Bonifácio, ele que realmente entende de trânsito, e nós vamos falar agora sobre trânsito. Ele está no DETRAN e o governo está construindo 2 viadutos ali, um na saída da GO 070, outro na saída de Trindade, parece GO 060, né? E também o prefeito Paulo Garcia construindo um viaduto aqui na Marginal, na Avenida Marginal, aqui nas proximidades aqui do Framboyant. Bom, muitos transtornos nós tivemos ali na saída de Trindade e também na saída lá da GO 070, o que é natural, né, Múcio? Pela dimensão da obra. Mas são obras necessárias para um aspecto importante, que é o da segurança, principalmente para os pedestres, resultar num benefício para a população. Então são pontos de muita aglomeração de pessoas e que se faz necessária a intervenção dos governos para que essas situações sejam minimizadas e efetivamente as pessoas, que na verdade são os objetivos maiores dos governos, possam ser melhor atendidas e ter as suas necessidades satisfeitas. Então, na minha visão, são obras boas. O senhor acha, por exemplo, que só essas obras são pontuais, ou seja, são necessárias, ou o senhor acha, por exemplo, que é necessário que se crie também uma conscientização em relação aos motoristas? Ou seja, hoje nós temos excesso de veículos assim, rodando na cidade, motonetas, ou seja, motocicletas também. O senhor não acha que é necessário uma campanha para conscientizar esse próprio motorista, esse próprio piloto em relação a isso? Ou seja, diminuir a quantidade de carro na cidade? O presidente Taveira levou uma filosofia muito definida para implementar no DETRAN. Modernizar, moralizar. Da etapa da modernização, investimento muito forte em área de tecnologia, sobretudo tecnologia da informação, para dar respaldo no processo de modernização. E você foca num outro ponto, que essa preocupação foi levada para a atual gestão do DETRAN. Ou seja, que a educação de trânsito, formar bons condutores, seja necessária. Não se pode colocar criminosos nas ruas, porque os carros, principalmente, se tornaram armas muito contundentes. O índice de mortalidade é muito grande, e aí tem também a questão daqueles que, com as motos, também provocam muitos acidentes e às vezes se autoflagelam por uma série de questões de falta de informações, falta de cuidados, de cautelas que são necessárias. Então, formar bons condutores é essencial. E aí, com veículos de 4 rodas, com veículos de 2 rodas,
e, sobretudo, evitando os malefícios muito fortes de acumular uso de bebidas alcoólicas com boas perspectivas aí que poderiam ser... Essa balada responsável melhorou um pouco, assim, vamos dizer assim, o número de acidentes, diminuiu bastante o número de acidentes de trânsito na capital e no próprio estado? Eu diria e que no país também? No país. O efeito mais contundente disso em Goiás é exatamente a questão relevante do motorista ficar impregnado de que ele não pode se alcoolizar em nível que exceda aquilo que a legislação permita para poder assumir a direção de um veículo, seja de 2 rodas, seja de 4 rodas. E veja bem que as estatísticas têm comprovado que a redução do número de acidentes de trânsito tem sido possível graças à balada responsável, especialmente aqui em Goiânia. A punição, a balada campanha foi muito importante, mas a campanha balada responsável, ela não veio só com a propaganda, ela vem junto com a punição. Quer dizer, o efeito foi imediato, o efeito realmente a gente percebe. Eu vou muito a Itaberaí, estou sempre ali na GO 070, é uma rodovia super carregada, muitos veículos, principalmente no final de semana, e era uma coisa constante, você ia numa fila de carro e vê latinha, as pessoas bebendo e jogando latinha na beira da estrada. Hoje já não se vê mais, já diminuiu muito. Você não vê mais aquelas pessoas cortando em lugares proibidos, diminuiu bastante. O número de acidentes diminuiu muito, isso a gente nota, né? No visual, porque quase todo final de semana, Ulisses, a gente eu vinha para cá, era 2, 3 acidentes, não muito grave, acidente que não era só uma batida pequena, que às vezes nem chegava a ser chamada a polícia, ali mesmo resolvia as questões, e a rodovia ficou mais tranquila. Hoje há mais tranquilidade. Eu sei que muita gente dos bares aí também reclamam, mas o índice de pessoas bêbadas dentro de Goiânia caiu muito, né, Múcio? Primeiro, a boa campanha que foi feita. Segundo, acompanhada da punição, que são as multas. E depois não fica apenas... Rigorosas, inclusive. Rigorosas, não fica apenas no aspecto intimidativo. A balada voltada para a educação, a equipe da diretoria técnica percorre pontos de aglomeração, especialmente bares, levando informações, levando inclusive a distribuição de material que possa orientar bem aqueles que, porventura, queiram, depois de ingerir muita bebida, assumir o volante de um carro. Então isso tem sido devidamente ajustado e tem sido bom para a comunidade. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Essa pergunta é um pouco curiosa, até porque, segundo a Constituição, todos nós somos iguais perante a lei, não é? Por que se cobra, por exemplo, de pessoas que têm um carro às vezes melhor, cobra-se mais caro com essa chamada fiança? O senhor não acha que isso é uma coisa inconstitucional, não? Ou seja, cobrar 25% de um veículo que custa, vamos supor, 200 mil, cobrar 50 mil, quando o cara tem um Chevette ou então um carrinho menor lá, cobra-se R$1.000, R$2.000 e às vezes o dano é o mesmo, ou seja, o prejuízo é o mesmo, a tragédia é a mesma, a violência é a mesma? Eu entendo que o viés maior disso significa, sobretudo, um valor referencial, que é o próprio valor do veículo. Então, o valor do veículo acaba que interfere um pouco. Se você traduz isso num percentual, ele vale numa mesma escala, tanto para o veículo de maior quanto um veículo de menor valor. Quer dizer, ele vai atingir exatamente a proporção. Quem anda no Chevette ganha X. 25% do valor do Chevette para ele talvez seja maior do que 50 mil para um elemento que está num carro de 200 mil reais. Eu conheço muitas pessoas que estão andando em carro mais barato justamente por isso. Então ele é mal intencionado. Mas tem isso. Esse aí deveria pagar a multa do carro. Mas prevê-se que o nível de qualidade, o nível de sensibilidade e, sobretudo, o nível de satisfação seja menor. É verdade. Agora, a multa, geralmente, ela é estipulada pelo delegado, né, que faz a ocorrência, e de acordo com o poder aquisitivo. E eu concordo. Você já pensou, um cara ganha aí 100, 50 mil, 20 mil reais por mês, você dá uma multa para ele de 500 reais, ele vai rir na cara do delegado, né? Enquanto que quem ganha 2 salários mínimos vai chorar, porque
porque foi multado em R$250. Nós estávamos falando de valor, referência para cobrança, por exemplo, do IPVA, né? É verdade. Agora, no que se refere à multa, a fixação se dá em outros parâmetros, com base também até porque a multa ela já é nacional, ou seja, ela já tem uma aplicação, a tabela dela já é feita pela própria, vamos dizer, o órgão de trânsito, né? A fiança que tem essa variação. A fiança já é uma outra. Você estava se referindo à fiança. A fiança mesmo. Exatamente. A fiança é arbitrada em função também do potencial daquele que tem que pagar a fiança para ser liberado. É igual a justiça americana, se não me engano, talvez vocês entendam mais do que eu, lá é de acordo com o poder aquisitivo. O sujeito paga 10 milhões de dólares para sair da cadeia, o outro já paga $1.000, é de acordo com o poder aquisitivo, né? O sujeito paga aquela fiança e vai esperar então o processo em liberdade. Quer dizer, eu acho que é uma atitude correta, porque você não pode aplicar uma multa de 10 milhões em quem tem R$2.000 e nem uma de R$2.000 em quem tem mais de 10 milhões. Sim. Quer dizer, tem que ser proporcional. Eu acho que o Brasil já deveria estar utilizando esse sistema exatamente para poder arrecadar dinheiro. Por exemplo, eu vou citar para você, todos os postos da Polícia Rodoviária estão lotados de veículos. Veículos apodrecendo, veículo lá tomando espaço, e o poder público está lá segurando aquele veículo, o dono nem vai buscar. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre isso aqui, porque o Múcio é chefe de gabinete do Detran, sabe muito bem que existe milhares de veículos sendo presos quase que frequentemente, e ficam parados, e o governo precisando de dinheiro e a população precisando de recursos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui no programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, na NET Canal 20, também pela internet. Nós estamos conversando com o chefe de gabinete do Detran, Dr. Múcio Bonifácio. Eu fiz aquele questionamento. Nos postos da Polícia Rodoviária, principalmente a estadual, também as federais, existem centenas de veículos. Aqui na saída na GO 070, mesmo, de vez em quando eles dão um limpa lá, daí um pouquinho, mês e pouco, já está cheio o pátio outra vez. Agora, como é que poderia ser feito para resolver esse problema? Prender o veículo é uma maneira correta. Agora, o proprietário fica sem o veículo, ou a pessoa que está com aquele veículo sem a documentação, vai embora e deixa o veículo lá, Deus dará, até que o governo faça ali um leilão para poder arrecadar alguma coisa. O doutor Múcio dizia que às vezes o leilão fica muito caro, né, doutor? O leilão é muito caro. Às vezes, aquilo que é representado com sucata e que tem a apreensão legalmente realizada, fica o custo da realização de leilão, que é para cumprir a parte legal, fica muito mais cara do que o produto derivado do leilão. Então são situações que hoje é recorrente no Brasil todo. Os pátios dos Detrans estão praticamente cheios e com enormes dificuldades. O presidente Taveira tem realizado alguns estudos, e alguns deles estão amplamente avançados, exatamente para poder inovar em Goiás. Há uma ideia muito forte, talvez o modelo fosse PPP, em que pudesse ter a questão de pátio acoplada também a leilões e pudesse cumprir dentro de um aspecto legal e de regularidade, com eficiência, em 90%, parceria, né? Parceria público-privado. Após o 91º dia, conforme a determinação do Código, pudesse se ter a realização de leilões, e aí o encurtamento do prazo, pela eficiência na realização do leilão, poderia resolver rapidamente. Ao lado disso, também uma questão para dar sustentabilidade a esse processo e, sobretudo, evitar que depósitos com veículos acumulados sejam, sobretudo, produtores de dengue, como vem acontecendo, uma larga experiência tanto no Brasil todo, como também em Goiânia. Mas qual que é a solução que o senhor acha que deveria ser feita? A solução, segundo o senhor Múcio Bonifácio? A solução que a gente enxerga é exatamente inovar, porque através de PPP,
ou de um outro sistema que pudesse dar agilidade ao processo, você não teria acúmulo de veículos nos pátios, nem naqueles das polícias, o senhor apoia, então, a proposta das polícias rodoviárias federais. Eu entendo que essa é uma proposta eficiente, moderna e inovadora. Agora, aqueles veículos que são presos na Polícia Rodoviária Federal, eles ficam ali, o leilão, no caso, seria dos Detrans ou da Polícia, ou do governo federal? Não, aí é do órgão que apreendeu, né, no caso da Polícia Rodoviária Federal. Tá certo. Agora, uma solução seria essa. Na verdade, eu acho que não se pode demorar muito, não é só no caso dos veículos, não. Existem outros tipos de mercadoria que são presas pelo governo federal, Receita contrabando, né? pela Receita Federal. Esses produtos deveriam ser imediatamente passados à frente, dentro da lei, é claro, e esse dinheiro revertido em alguma situação. Por exemplo, o dinheiro que é arrecadado com os leilões, eles vai para o cofre do Detran ou tem alguma outra finalidade? É porque normalmente cada veículo apreendido ele tem um passivo enorme. Então é feito o encontro de contas. Aí paga-se as contas. E paga-se as contas e verifica aquilo que ele pode ter resultado. Todos esses resultados são resultados pequenos, porque uma vez que o próprio interessado, que teve o veículo apreendido, ele não retorna para sequer cumprir a parte decorrente desse passivo, você veja então que no final resta muito pouca coisa. Mas, por exemplo, não seria bom, por exemplo, legalizar esses veículos e dar para entidades filantrópicas, ou seja, o próprio Estado tem essas parcerias trabalhando nesse sentido aí, não seria melhor fazer isso do que deixar os carros abandonados ali, da forma como eles são, motonetas, bicicletas inclusive? Tudo bem, é que às vezes tem débitos de toda a natureza, então esse lado legal tem que ser cumprido, daí as dificuldades. O federal inclusive, às vezes, né? E fica muito caro também bater o veículo, né? A própria Receita Federal tem usado essa metodologia de promover doações às prefeituras, a algumas organizações de aspecto social. Recentemente nós vimos uma doação de 3 veículos para o CRE. Só que a regularização desses veículos eram originários de São Paulo e de Minas Gerais. Para regularizá-los, nós dependemos de outros estados, para cumprir, inclusive, a parte que vai dar suporte à legalização do veículo. Então, realmente é um sistema complexo. Bom, vou fazer uma pergunta aqui de utilidade pública. Hoje, para tirar uma carteira de motorista, muito caro. Para você procurar uma autoescola, fazer o processo, realmente fica bastante caro. Aquele VaptVupt lá do Detran tem contribuído? Ou a pessoa que quer tirar uma carteira de motorista, ele pode, ele próprio, arrumar a documentação? O salto qualitativo do Detran, ele vai se completar com um amplo programa de tecnologia que está em andamento. Mas o que está sendo estimulado é, inclusive, a utilização, o acesso direto pela internet, para que muitos desses serviços sejam efetuados pelo próprio usuário, pelo próprio interessado. É uma maneira de facilitar para as pessoas. E isso, evidentemente, pode reduzir custos, e vai reduzir custos. Seria o autoatendimento, atendimento por conta do próprio usuário. Ele mesmo, com as opções todas de um sistema ágil que o Detran vai implantar, vai ter as suas necessidades básicas atendidas. Esse nós julgamos que seja um aspecto importante nessa programação renovadora que o Detran pretende implementar nos próximos meses. Quando se falava em Detran, sempre se falava em corrupção, ou seja, sempre se pensou em corrupção. Como é que está, por exemplo, o controle hoje do Detran em Goiás? Ou seja, diminuiu sensivelmente a corrupção? Ainda existe focos? Como é que o governo e a própria diretoria têm trabalhado nesse sentido de eliminar de vez essa chamada corrupção? A corrupção, ela será extrema. Até o presidente Taveira tem colocado isso também de uma maneira muito clara. Ele entende que, e nós todos entendemos, ele entende que o processo de modernização do Detran, com controles tecnológicos, poderão reduzir em muito qualquer indício de corrupção. Então, já nesse momento em que os controles estão mais rígidos, vocês podem ver que o noticiário não tem apresentado, o noticiário negativo,
nenhuma situação que coloque o DETRAN em situação difícil, nesses últimos 12 meses que o presidente Taveira está à frente do órgão. E isso deve se acelerar ainda mais, porque, por exemplo, com a introdução das provas que serão feitas e já estão sendo feitas numa experiência aqui em Goiânia, que deve se estender para todo o estado, provas digitais, vai se introduzir também um controle muito eficiente para ver se a carga horária que os CFCs são obrigados a cumprir em função da legislação de trânsito são efetivamente cumpridos através do controle com a digitalização pelo próprio candidato, pelos instrutores em sala de aula e também, sobretudo, até por um acompanhamento das provas de direção, provas de PD, que essa tem a participação da Universidade do Estado, a UEG, também possam ter um acompanhamento por parte daquele que tem alguma reclamação. Nós teremos um sistema, um chamado Big Brother, no próprio carro, para poder recorrer e conferir qualquer situação que for julgada diferente. Bom, o governador Marconi Perillo lançou várias obras nas rodovias, viadutos, duplicação de rodovias no estado de Goiás, recapeamento, reconstrução, enfim, várias obras ligadas ao trânsito no estado de Goiás. E asfalto novo também. Fala-se que muita gente acredita aí que algumas obras poderão não chegar ao final, mas o DETRAN tem uma participação fundamental, parece que vai direcionar várias verbas, alguns milhões de reais para essas obras da AGETOP. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco o Dr. Múcio vai falar para a gente essas cifras, como é que serão direcionadas e quantos milhões deverão ir para as obras da AGETOP aqui no estado de Goiás. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, Canal 24, na NET Canal 20 e também pela internet. Eu deixei a pergunta no ar. As obras, principalmente das rodovias do estado de Goiás, terão recursos do DETRAN. Doutor Múcio, o DETRAN vai passar quanto e esse dinheiro que vai ser passado vai realmente ajudar na conclusão dessas obras? Sem dúvida nenhuma. O governador determinou uma obra que você vê diariamente, porque passa lá, a obra, por exemplo, da duplicação de Inhumas a Itaúsu, está sendo feita com recursos do DETRAN. Esses recursos foram vinculados a um decreto governamental e são repassados mensalmente para atender o cronograma daquelas obras. Outras também estão previstas com recursos do DETRAN, como, por exemplo, o Fundo de Transportes, em que o DETRAN passa mensalmente perto de 10 milhões de reais para a AGETOP. Todo mês? Todo mês. Isso aí vai dar um montante de quantos? 200 milhões, mais ou menos? Em torno de 200 milhões de reais ao longo desse ano. O senhor acha que essas obras realmente serão realizadas de acordo com o cronograma que o governo colocou? Eu entendo que sim, porque o cronograma do governo foi bem trabalhado, a AGETOP está desenvolvendo um programa notável de recuperação das rodovias, às vezes não com a velocidade, porque a malha precisava ser recuperada, mas a determinação com que a AGETOP está executando esses trabalhos, nós não temos dúvidas de que Goiás vai receber um legado importantíssimo e recuperado das rodovias. Ulisses Aécio e também Dr. Múcio Bonifácio. Nós tivemos uma mexida política aí, né? Vamos dizer assim, uma misturada política, uma mexida nos últimos dias. A palavra, não sei se não é muito bonita, não, mas realmente houve uma mexida mesmo. Mexeram muito na política de Goiás. Vanderlan Cardoso foi para o PSB, já era esperada a mudança dele para um partido. O Júnior do Friboi filiou no PMDB. E o vice-governador foi para o PP, né, do Roberto Balestra e Sandy Júnior. Nós sabemos que nada será definido agora, as definições só serão definidas lá para o mês de maio, junho do ano que vem,
mas eu costumo dizer o seguinte, o presente é que representa o futuro. Lógico. Se discute o futuro no presente, né? E agora nós temos que discutir as probabilidades, o que pode acontecer por aí. Todo mundo que gosta de política acompanha. Eu gostaria de saber, primeiro, doutor Múcio, a ida do Friboi para o PMDB parece que dividiu o partido lá, né? Mas o senhor acredita que a oposição em Goiás, ela se une para enfrentar a possível candidatura de Marconi Perillo? Bem, esse é um cenário difícil de ser avaliado nesse momento, até porque as forças são muito voltadas para o poder, e o poder realmente é a essência de toda situação que se possa almejar à frente. E é isso que está acontecendo. Acho difícil de que a oposição se una, até porque a gente não enxerga um elemento capaz de agregar essas forças que são muito diferentes. E no caso de Goiás, tem acontecido com muita frequência de que essas forças não se unem. E por isso mesmo eu vejo o quadro político desse momento como absolutamente normal, até porque as pessoas estão procurando espaço para, no espaço, tentar a busca pelo poder. Agora, existe uma outra questão que eu acho que houve um equívoco no Brasil. Nós estamos abreviando muitas discussões de natureza eleitoral. Eu não vou nem dizer de natureza política, porque é de natureza eleitoral. E esse é um modelo que veio de cima para baixo. Antecipou-se muito a sucessão presidencial, seguiu-se o modelo de São Paulo, onde houve o lançamento com muita antecedência de um candidato e no final deu certo, o que não pode valer como regra geral. E com a programada reeleição da nossa presidente Dilma, o processo se acelerou e derivou para os estados. Com isso, nós estamos tomando um tempo enorme em discussões que às vezes não contribuem para o desenvolvimento, que é a ótica de todo o governo. Você acha que essa discussão antecipada, ela não é um processo democrático? Não é bom para a democracia essa discussão? É porque não adianta uma discussão velada também, porque muitos, até pré-candidatos, falam, não é hora de conversar, comentar e discutir o assunto. Mas o problema é que nos bastidores os assuntos já estão sendo discutidos há bastante tempo, que são as eleições de 2014, as eleições estaduais e a federal. Você pega, por exemplo, no cenário de Goiás, essa mudança, esse grande mexidão que você colocou aí entre os partidos, realmente existe e mostra uma certa fragilidade na oposição. Até porque o governo, no caso, o governador Marconi Perillo e a sua chamada base aliada, já estão discutindo, já estão sentando para ter um discurso coeso para disputar as eleições. Enquanto as oposições, ou então a oposição aqui em Goiás, ela se divide em várias vertentes. Você pega o Ronaldo Caiado, que se diz candidato, o Vanderlan, que se diz candidato também, Júnior do Friboi, que se diz candidato, o PT, que faz parte dessa base aliada do PMDB, e o PMDB que faz parte dessa chamada base aliada também, se dividindo em relação à disputa eleitoral de 2014, só tem um consenso. O consenso é Dilma Rousseff, porque é presidente da República. Agora, em relação aos estados, existe essa divisão. E em Goiás essa divisão é extremamente aparente. Então, o que resta? O que resta é uma união da chamada oposições, numa única oposição coesa, para disputar com Marconi Perillo, porque, como o próprio colocou aqui o chefe de gabinete do Detran, o governo, pelo que parece, tem feito obras e a vontade é triplicar, quintuplicar essa quantidade de obras no Estado. Ou seja, transformar o Estado num grande canteiro que vai ser um grande aliado e cabo eleitoral para a disputa de 2014. Está aí o lado positivo que eu acho da antecipação. Pode não ser bom para o governo, né, a antecipação da discussão eleitoral. Claro, pode não ser bom para a base do governador Marconi Perillo, mas enquanto há essa discussão, há uma preocupação do governo também mostrar serviço. Lógico. O governo quer, né, porque está vendo, está sentindo ameaçado o poder,
porque tem gente articulando para poder pegar o poder, naturalmente o governo vai se preocupar também em fazer obras e trazer benefícios para a comunidade. Quer dizer, do ponto de vista da população, eu acho que essa discussão antecipada é positivo. Lógico. Porque, claro, que se ninguém estivesse falando em política, se não tivesse pré-candidato, talvez o governo não estaria trabalhando com tanta intensidade como está trabalhando. Por quê? Porque ele não quer perder a popularidade, não quer mostrar realmente que o governo dele é eficiente. Isso prega também para Dilma. Né? Mas a agora, Dilma tem que se preocupar com isso se agora ela quiser ser reeleita. Eu não sei se você observou, o próprio governador, em discurso que ele fez o seguinte, ele falou que ele quer uma oposição séria e consequente, ele não quer uma oposição que fica fazendo intriga e que fica fazendo também mentiras, ou seja, praticando mentiras. Então, o que é necessário é o seguinte, numa democracia é que haja oposição e que haja situação. A oposição é uma forma de criticar a situação, apontar os erros que a chamada situação, por exemplo, está cometendo. Agora, o problema é que nós temos observado bastante, inclusive o uso das redes sociais, para a aplicação de mentiras em relação, ou seja, políticas partidárias. Isso é ruim porque prejudica a própria instituição chamada democracia. Agora, Múcio, essa pergunta para você é o seguinte. A oposição inteligente, ela não fica com baixaria e nem com mentira. Eu não estou falando, não é relacionado à oposição marcona, eu estou falando oposição de uma forma geral. Porque hoje as redes sociais são inteligentes, todo mundo que tem um Facebook, todo mundo que tem um Twitter, não são bobo. Não adianta você postar uma mentira, você fazer uma crítica, o povo já está cansado disso. Nos barzinhos, em quase todos os lugares, a população já está esclarecida. Né? Então não dá para você pegar uma mentira e ficar jogando todo dia, porque você vai acabar, né, ficando mentiroso. Concorda? Não sei se o seu ponto de vista é esse. Tranquilo. O que a gente percebe é o seguinte, as discussões quando se antecipam, naturalmente você abre espaço para que às vezes se perca muito tempo em administrar crises. É verdade. Essa administração de crises é que dificulta para quem principalmente está no processo de gestão. Porque às vezes o foco básico, que é obter desenvolvimento, que é ter resultado, ele fica um pouco desviado, você tem que alterar a equipe, tem que atender a forças políticas, enfim, abre um espaço enorme para umas derivações que às vezes não são as melhores. É verdade, tem esse lado também. Mas eu ainda acho que é positivo como um time de futebol. Quando tem um bom jogador na reserva, o que está em campo, ele tem que jogar mais. Ele chega junto, né? Ele não pode pipocar, senão ele perde o lugar. E assim, eu acho que funciona também o processo político no país. Agora, claro e evidente que gerar crise, criar problemas é muito complicado, porque um governo precisa também. Quando eu falo governo, eu falo de prefeito, falo de presidência da República. O governo, de uma forma geral, precisa também ter a tranquilidade para desenvolver um processo, né, um processo político e também administrativo com muita consciência. Mas, doutor Múcio Bonifácio, chefe de gabinete do Detran, foi um prazer recebê-lo aqui. O nosso programa é curto, a gente começa a falar, parece que vai bem, mas aí, né, acontece que o nosso programa é curto e passa muito rápido. Foi bom ter o senhor aqui. Não, a verdade toda e com muita sinceridade é que eu gostei muito de estar aqui, João Silvestre, Ulisses A.S., telespectadores, um prazer enorme, e digo para você, esse programa tem uma importância muito grande, porque ele abre espaços e, sobretudo, deixa o entrevistado muito à vontade, que é uma característica sua, e é uma característica também do Ulisses. Então, um grande abraço a todos. Tá certo. Ulisses A.S., quer deixar um abraço? Um abraço para o grande Kleber, amigo meu, morador lá do setor dos funcionários, Marcos Lobo também, e a galera também lá da Vila Isaura, Marcelo Sacolão, que todos estão sintonizados no programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Tá certo. E olha que nós temos tanta gente ligada aqui no programa que eu vou dizer assim, um abraço a todos vocês e o convite para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Boa noite, até lá. Obrigado pela audiência.